eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, bem-vindos, bem-vindas a mais uma semana na nossa nave. Hoje tenho aqui uma convidada que há muito tempo queria trazer. Conseguimos conciliar agendas. Antes de a apresentar, como de costume, vou dar aqui a minha recomendação literária. Para mim é estranho não ter os livros aqui fisicamente. Gosto de estar a agarrar neles e lê-los assim diretamente, mas como este livro, agora que eu estou a gravar, ainda não saiu, mas talvez quando for para o ar já tenha saído, portanto vou apenas ler aqui só um bocadinho da sinopse. O livro que esta semana eu e a Albatroz recomendamos é O Trabalho da Sombra. O nome já traz, eu acho que já diz tudo, não é? O Trabalho da Sombra. E é, na verdade, uma ferramenta compassiva e empoderadora. Gostei, tem muito a ver aqui com a minha convidada, esta palavra empoderadora. Uma ferramenta compassiva e empoderadora que nos irá ajudar a enfrentarmos as nossas próprias sombras e a ultrapassarmos os nossos bloqueios e crenças limitadoras que nos impedem de alcançar o nosso verdadeiro potencial. Portanto, esta é a recomendação da semana e acho que não podia estar mais alinhada, na verdade, aqui com a minha convidada. Eu vou passar a apresentá-la. Para já é um gosto apresentar-te aqui à minha comunidade. Acho que vai ser uma super conversa. Tenho montes de perguntas para te fazer porque tu tens uma história poderosa, és um exemplo. Então vou apresentar a minha convidada, que é a Catarina Coelho. Ela é formada em Administração e Marketing e tem uma pós-graduação em Psicologia Positiva e Branding. É mentora especialista em posicionamento de marca e arquétipos. Vou querer saber o que é isto. E é idealizadora e founder da Rede Conexão Mulher, CEO do Grupo de Comunicação Mundial, que conta com uma revista, uma editora, um programa de rádio, um podcast. Portanto, ela é incrível. Ela veio do Brasil para Portugal, é um mulherão. Eu tive o privilégio de fazer parte do encontro da Rede Conexão Mulher, o Conecta Summit, que aconteceu em Lisboa, com 1000 mulheres. Foi poderosíssimo, foi uma honra. E ainda bem que te meteste comigo um dia e disseste: Inês, queremos que tu sejas capa da nossa revista. E eu, opa! E agora estamos aqui a conectar. Portanto, tu és mesmo aquilo que tu pregas, não é? Aquilo que tu levas para as pessoas é o que tu és. Tu conectas pessoas e estou super grata de teres feito esse movimento e agora estamos aqui. Bem-vinda. Ai, muito obrigada, Inês. Eu estou emocionada e é muito incrível estar aqui ao seu lado, nessa energia e participar da sua comunidade, porque eu acho que a coisa mais importante que a gente tem é o nosso trabalho, é a nossa comunidade, é a nossa história. E quando você abre e me convida, eu fico muito honrada. Eu fico honrada em estar aqui ao seu lado. Muito obrigada. Estou mesmo muito, muito feliz de te dar a conhecer à minha comunidade. Certamente algumas destas mulheres, 95% da minha comunidade são mulheres. E não é por acaso, obviamente, não é? Porque é da nossa história que nasce também depois o nosso dom, o nosso serviço. E eu tenho tantas perguntas para te fazer. E tenho a certeza, sabes, que tu vais trazer uma mensagem tão importante a todas estas mulheres que nos ouvem. Então, para começo de conversa, e hoje tive aqui uma convidada que falámos exatamente desta coisa de a visão sistémica da ligação Portugal-Brasil, não é? E nós as duas estamos muito conectadas também com esta perspectiva sistémica da vida. E o que é que faz tu, Catarina, vir do Brasil para Portugal? Há quantos anos tu estás aqui connosco? Há 6 anos. Uhum. Antes eu falava de uma outra maneira. Agora eu vou contar para você quando me pergunta assim, por que você veio para Portugal? Uhum. E eu digo porque Portugal faz festa para mim no meu aniversário. Solta fogos. Para! O país mundo, para. O país para. Eu falo o mundo, né? Porque olha a pessoa, adora o mundo, né? Não, o país para no dia do meu aniversário. Claro que é uma brincadeira, mas... E tem uma outra coisa que me chama aqui em Portugal, que no meu aniversário é o Dia da Liberdade. Qual o dia? 25 de Abril. 25 de Abril. Claro! E olha que você está falando do sistêmico. Eu sempre achei o dia do meu aniversário uma data muito importante. Uhum. E você sente. E é brincadeira à parte, mas é verdade, para, o país para.
E eu sinto uma ligação, eu tenho a família portuguesa, eu tenho, na verdade, a família de parte de mãe é portuguesa e a família de parte de pai é nordestina, mas são duas famílias imigrantes. Uhum. E quando eu me deparei com essa história, quando eu vim para Portugal, foi quando eu me encontrei. Eu, claro, a gente fala que eu vim do Rio de Janeiro, eu sou carioca. Eu amo Ai, o eu Rio. amo. Não é mesmo? Quando o pessoal fala assim, Amo o Rio, amo o sotaque, amo tudo, amo a não é energia. mesmo. Todo mundo brinca com esse meu é mesmo, mas é mesmo. E virou até algo que eu uso na minha rede social. Eu uso esse é mesmo Para honrar. pra honrar. Porque antes, e foi uma crítica que me fizeram, foi um hater, sabia? A sério? Depois a gente vai conversar sobre isso, sobre o digital. Alguém falou assim, você fala é mesmo. Aí eu falei, eu falo é mesmo, não é mesmo? E aí eu botei vários X, mesmo. Não há nada mais lindo do que sotaques. É isso. Mas vir para Portugal me fez compreender e honrar a minha história. A história das minhas ancestrais, a história de mulheres fortes da minha família. Olha, eu chego a me emocionar quando eu falo, porque é isso, para mim, Portugal. E o Dia da Liberdade aqui é muito forte para mim. Porque é algo que... Não é acaso, eu não acredito nisso. Eu. Portanto, tu és essa mulher que vem certamente trabalhar essa liberdade em ti. E eu tive assim só a fazer uma pesquisa bem leve sobre a tua história, também para não me condicionar muito, mas tu tiveste muitos anos ligado ao meio corporativo, num meio certamente super masculinizado, e houve uma coisa que me marcou nessa parte que eu vi da tua história, é que tu quiseste, por escolha, deixar de menstruar, de ter o período, no fundo para te nivelares. Isso é forte. Eu cheguei a um ponto que eu me perdi. A minha energia masculina, ela tomou conta de mim. E eu cheguei para minha ginecologista e falei, olha, eu não tenho tempo para menstruar. Na minha equipa só tinham homens, só eu de mulher. E eu era a primeira, o número 1. E eu não aceitava ser a número 2. Filhas de pais e mães, o quê? Exigentes. E aí você faz o quê? Você tem que ser sempre a melhor. Porque se você não é melhor, você não é amada, você não é... Era esse sentimento que eu tinha. Antes de me conhecer, antes do autoconhecimento, antes de você olhar. Isso é uma prisão, assim. Portugal me trouxe uma outra coisa, Inês. Eu vim pro mundo, eu saí da minha cidade, dos meus, para o mundo. Mas foi indo pro mundo que eu consegui me encontrar internamente. Eu vivi no motorhome durante 6 meses em 2021, não sei se você sabe. Sério? Sério, ou seja, quando marido. chegaste aqui ou ainda lá? Eu estou aqui desde 2017. Ok. Eu cheguei aqui em 2001, eu percebi 2021. Não, 2021 aqui. Ok. Eu vendi tudo, vendi meu apartamento, vendemos tudo. Colocamos o restante tudo dentro de uma garagem e comprei um motorhome, uma autocaravana, como dizem aqui, né? Sim. E nós viajamos a Europa inteira e olha que interessante, eu ainda assim me sentia presa, porque como era uma autocaravana de 8 metros... Era grande. Isso. No ano seguinte, eu cheguei pro meu marido e falei assim, vamos vender e agora vamos comprar um Jeep. E passamos 3 meses viajando de Jeep. E pra mim, que sou uma taurina... Somos, viu? Você nasceu que dia? 8 de maio. 8 de maio. Então, a maioria das taurinas, eu conheço, elas são de maio. E eu percebo que também existe essa coisa da segurança, de você estar firme. E o que eu percebi neste movimento? Que eu não controlava nada. Porque a minha personalidade sempre foi muito de controlar. A menstruação foi uma delas. Claro. Vou controlar o meu corpo? Claro. Doce ideia minha, né? Ninguém controla nada e nós sabemos disso mais do que ninguém. E quando eu me deparei com isso, quando eu olhei para dentro de mim e não me encontrava, ao invés de procurar o autoconhecimento na época, até procurei, comecei a fazer PNL nessa época. Foi exatamente nessa época que eu busquei o autoconhecimento. Mas mesmo assim eu não me abria. Quando tinha que fazer algum movimento, algo que você fecha os olhos, eu nunca fechava os olhos. Eu nunca aceitava. Eu tinha sempre que estar Estavas sempre em estado de alerta, né? Sempre vigiando. Sempre vigiando. Aquela coisa de, joga no meu peito o que eu vou fazer, eu vou resolver. Não aceito exemplo. Eu sou mãe de 2 filhos, o meu filho mais novo tem 27 anos. E aí ele me ligou uma vez
há pouco tempo. E olha que é interessante, porque a gente acaba que o autodesenvolvimento também te traz outros olhares. Claro. Eu gosto muito daquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Uhum. E quando eu li, eu compreendi que a minha linguagem é ato de serviço. Porque existem 5 linguagens, né? Ato de serviço, toque, palavra de afirmação, tempo de qualidade, presente. Eu sou totalmente, tanto eu amo como me sinto amada. E o meu filho é tempo de qualidade e palavra de afirmação. E como eu fui uma criança que nunca me preocupei com palavras de afirmação, ao contrário, se alguém falar assim pra mim, Catarina, você é incrível, você é isso, tá bom. Ok, hoje eu também aprendi isso, a receber. Outra coisa que eu não sabia era receber, mas aí a gente é um outro papo de merecimento. Principalmente elogios, não é? Porque quando somos... Eu identifico-me muito contigo com esse perfil que tu te defines e também com a minha própria caminhada de desapegar dessa rigidez comigo mesma. Não é uma rigidez que eu tenho com os outros. Eu sou super mãezona. E é exatamente isso. Eu vejo pelo teu caminho também, não é? Tu criaste uma rede de conexão de mulheres. Tu és a mãezona para que elas todas se conectem, não é? Eu fiz um pouco isso também à minha maneira no que eu faço. Mas é incrível, não é? Como depois para nós somos um carrasco muitas vezes. Então o meu percurso é muito semelhante ao teu nesse sentido. Quando havia um elogio, ai, mas que bem que tu fizeste, a minha sensação era, não fiz mais do que a minha obrigação. Então não preciso que ninguém me diga nada, porque eu só estou fazendo o mínimo. O que eu vim para fazer. Exato. O que nos cabe. É isso. E tu nem festejas, nem celebras. Não. Ou alguém que fala assim, nossa, você está tão linda. Falando nisso, você está linda. Você está linda. E você fica assim, é velhinho. Sempre arranjando uma desculpa e não recebendo verdadeiramente, né? Isso também tem muito a ver, acho eu, com a abundância, que não é apenas o dinheiro, é a abundância de receber a vida, né? Na totalidade, o bom da vida. Eu acho também que a permissão. O que nós nos permitimos. E permissão, eu falo de nos permitimos o que nós deixamos que o outro faça e o que nós nos permitimos aceitar, receber, viver. Porque a vida é isso. É você se permitir. É quando a gente se permite em estar aqui, em ouvir o tempo. E quando meu filho me ligou, exatamente do tempo, ele me ligou falando assim, mãe, eu tenho um problema. Fala. Ele, então... Aí no então já, tipo assim, fala, então, oi, mas o que aconteceu? Ele, no segundo então eu falei, olha, problema a gente já tem, vamos resolver? Esquece o problema. Aí ele, ai, você é uma grossa, e desligou. Aí a mãe, né, aqui do outro lado do telefone, eu tô querendo ajudar. Não drama, né, eu tô querendo ajudar. Mas não, ele só queria que eu ouvisse, ele só queria o meu tempo. E aquela aceleração, aquele jeito, eu percebi o seguinte, espera, como que eu estou reagindo com relação ao outro? Então lá atrás, eu me machuquei o meu corpo, e isso veio a trazer problemas para mim, de saúde. Problemas de saúde. De saúde, eu quase Tu ficaste sem menstruar quanto tempo? 2 anos. Eu tive quase uma endometriose. Eu quase tive uma hemorragia depois, quando voltou, porque o corpo ficou totalmente, assim, totalmente desconectado de si. E até eu conseguir entender, compreender, aceitar a minha feminilidade, aceitar a vida que o sangue me traz. Ver beleza nisso. Honrar as minhas ancestrais. Então, todo este movimento foi lindo, doloroso, como todas nós sabemos, porque sim. Mas a dor, ela é uma dádiva hoje, eu acho. Porque eu sou cristã. E outro dia uma pessoa me entregou uma palavra e eu tenho me debruçado sobre essa palavra que é Esther. E a Esther, ela foi uma rainha e ela salvou o povo. Só que ela era judia. E ela não podia estar ali naquele papel de rainha e nem tampouco estar com o rei na época. E ela fez esse movimento, foi abençoada por Deus e também o rei o aceitou e ela salvou. Só assim, diminuindo rapidamente a história. Mas por que isso? Porque
ela só foi colocada ali porque uma pessoa entregou para ela e falou assim, Esté, você só foi colocada aqui, neste momento, porque a sua trajetória te trouxe até aqui. Então, eu imagino que também, hoje, a minha trajetória, acho que todas nós, eu falo muito isso, honre a sua história. E o que eu mais faço hoje é honrar, porque antes eu não aceitava. Antes eu falava, porque eu nasci dessa família, porque eu nasci com um pai nordestino que me botava de joelho no milho quando eu fazia alguma coisa errada, com uma cadeira de madeira, de castigo. Vai pro quarto, eu ficava trancada. Então, eu hoje olho e percebo que ele só queria o meu bem. Ele só não sabia como. E ele só me deu aquilo que ele tinha. E que é lindo quando eu olho hoje. Mas até eu chegar nesse ponto, eu tive que parar para ver tudo isso. Eu me casei muito nova para sair de casa. Eu me casei aos 17 anos. Eu fui mãe aos 17 anos. Tu casaste para sair de casa, né? Para te libertares. E que, na verdade, me aprisionei. Eu sempre digo que nós vivemos prisões durante a vida. E hoje eu tenho uma frase que fala, na hora que o caixão estiver descendo, é o teu corpo que vai estar ali. De ninguém mais. Ninguém vai se deitar por você. Então não deixa ninguém viver a sua vida. E hoje, para mim, a liberdade é viver a minha vida. Independente. E que vida, Catarina. Quando vens para Portugal é porque decides deixar o meio corporativo? Eu deixei o meio corporativo, foram 22 anos, em grandes empresas como P&G, como Itaú, como Citibank, a minha última empresa foi Citibank. E, na verdade, eu saí para empreender com meu marido, no Brasil. Nós começamos uma empresa de segurança no Brasil, no Rio de Janeiro. Claro que iria dar certo. Rio de Janeiro, segurança. Ele já é empresário, era empresário há 20 anos. E nós abrimos uma outra empresa em conjunto com a que ele já tinha. Em 3 anos, nós fomos de 1 funcionário para 71 funcionários. Uau! Mas eu era infeliz. Porque eu vivia a gaiola dourada. Eu ganhava muito dinheiro. O sucesso, dinheiro. Que não traz felicidade, né? Porque faltava propósito. O propósito. Porque dinheiro é ótimo. Dinheiro é abundância. Eu digo que o dinheiro é o sangue de uma empresa. Se você não tem o dinheiro, você não consegue fazer o corpo, o sangue. Você não consegue fazer o corpo andar. Mas eu trabalhava, eu entrava. O mundo corporativo, eu fazia o quê? Eu trabalhava, às vezes, saía de casa 4h30 da manhã e voltava 11 horas, meia-noite para casa. Eu passei 1 ano e meio sem ver os meus filhos, de segunda a domingo. Eu saía às 4h30 e voltava, 11h30, meia-noite. Então, eu saía, eles estavam dormindo, eu chegava, eles estavam dormindo. Aí, no domingo, que era o dia de ficar com eles, o que acontecia? Eu falava pro pai, exausta. Tira essas crianças perto de mim. Hoje não tem problema nenhum falar isso. Me senti culpada durante muito tempo. Me senti a pior mãe do mundo. Fui, eu sei que eu fui. Mas hoje eu tenho consciência de o que eu não tinha antes. Eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. E eu falava, não quero. Então não via os meus filhos. Foi 1 ano e meio buscando o dinheiro. A felicidade no dinheiro, né? A segurança do dinheiro. Sabe? São filhos. E detalhe, tudo pela família. Exato. Porque na minha cabeça era, se eu trabalho, se eu tenho dinheiro, se eu dou o melhor, se eu dou uma casa boa, se eu dou uma segurança, eu sou uma boa mãe. Porque isso é o que também muitos de nós aprendemos, não é? Na nossa família, de cada um, não é? Obviamente com a sua história, com a sua família, mas em Portugal também é muito isso cultural. Eu, por exemplo, venho de uma família de imigrantes. O meu pai emigrou para a Suíça quando eu tinha 3 meses. Eu vi o meu pai uma vez no ano durante 12 anos. Ou seja, eu não tive o meu pai. E é isso que a gente recebe e que muitas vezes vai replicar. Então, estares a contar essa história, que certamente é uma história que vai ressoar em muita gente que nos está a ouvir, quer seja porque repetem esse padrão ou porque tiveram isso como filhos, e reconhecer, isso foi o que eu achava que era o correto naquela altura, né? E é assim, é tão fácil cair nessa ratoeira para quem tem um perfil de personalidade como o nosso, de exigência, porque tu dás mais desafio à pessoa e a gente diz, ok, venha ele, siga.
E é tão fácil cair nessa ratoeira, não é? Às vezes nem é pelo dinheiro, mas sim pelo trabalho, porque nos ensinaram que quem trabalha muito é que é digno. Eu aprendi muito isso. E você não sabe fazer outra coisa. E tu não sabes fazer outra coisa. É repetição também de padrão, como você falou. Meu pai, eu ligo pro meu pai agora no Brasil, com certeza. Eu ligo, pai, o que você tá fazendo? Tô trabalhando, vou morrer trabalhando. Incrível. É sempre o que ele fala. Eu só vi o meu pai trabalhando. Eu só vi a minha mãe trabalhando. Então, são repetições de padrões. Yeah. Que hoje a gente sabe que não precisa, porque eles já pagaram um preço. Se foi difícil para eles, foi para eles. Não precisa ser para mim. E quando a gente tem essa consciência sistêmica do nosso sistema familiar, quando a gente honra e diz, pai, mãe, é seu, não é meu. E tá tudo bem. E que bom que foi pra você. Não precisa ser pra gente. Mas sabes qual é a sensação mais incrível que eu tenho, ainda por cima de estar aqui contigo pessoalmente? É que, de facto, tu não te culpas neste momento por esse passado. De jeito nenhum. E isso é incrível, de sentir, sabes? E eu estou aqui agora na minha cabeça, tipo, como é que esta mulher que vem deste padrão vendeu tudo e comprou uma autocaravana para dar um... Exatamente, Não, exatamente. é que temos que fazer este link, Mas né? eu vou te contar como é que era o primeiro dia. Eu chorava o dia inteiro. Ok, pronto. Pronto. Eu chorava o dia inteiro e eu ficava assim pro meu marido. Max, onde a gente vai dormir? Ele é sagitariano. Ah, perfeito para ti. Perfeito. Não, o sagitariano que é tipo assim, Perfeito. vamos dormir aqui, vamos dormir em pé, vamos fazer não sei o que, vamos agora, vamos. Tá bom, tá tudo ótimo. E detalhe, é aquela pessoa que assim, o mundo está acabando, ele assim, calma, vai dar tudo certo. Não, amo, Sim. adoro. Assim. Meu marido é balança e também é perfeito para mim. Verdade, ele Super, ele te equilibra ali, muito. Super, né? Eu sempre com aquela energia. Sim, e ele, foco. bora, vamos ficar muito mais bom. aqui um bocadinho. Qual é o seu tão bom. ascendente? Escorpião. Nossa, socorro. Olha. Escorpião, né? Esta profundidade, a espiritualidade vem toda daí. Muito bom. Catarina, mulher, eu ainda nem cheguei à rede Conexão Mulher, não sei se vocês já perceberam, porque ela já é isto tudo, com estas histórias incríveis. Mas qual foi a intenção dessa viagem? Foi tipo praticar o desapego, começar do zero? Foi pro mundo para me conhecer. Ok. Foi para o mundo, porque você vai falar dos arquétipos. Você perguntou, você quer saber? Quero. O meu arquétipo, ele é a exploradora. É o arquétipo de marca da sua comunicação e da sua essência. De onde vem isso? Jung, ele definiu alguns arquétipos que é do inconsciente coletivo. Por exemplo, quando você pensa numa mãe, você pensa na mãe. Quando você vai ver um filme da Marvel, você sabe que vai ter o herói, você sabe que vai ter o vilão. Então, são arquétipos que são comuns na nossa mente. Quando você entra numa igreja, você sabe que vai encontrar lá dentro. É mais ou menos isso que eu tô falando... Arquétipos são símbolos que definem um sentimento e uma emoção rapidamente. Pronto. Se você olha um leão, você vai sentir algo. Eu posso sentir uma coisa e você outra. Não especificamente a mesma coisa. Exemplo, quando você vê uma cruz, tem gente que vai lembrar da missa, tem gente que vai lembrar de Jesus, mas tem gente que vai lembrar de sofrimento e tem gente que vai lembrar de salvação. Então, cada uma vai ter uma sensação, uma emoção diferente. E isso acontece porque os arquétipos, eles são exatamente isso, são símbolos que nós utilizamos na nossa comunicação dia a dia. Tudo são símbolos. Você vai no McDonald's, tem o símbolo, tem o palhaço. Você vai na Disney. A Disney são símbolos para todos os lados. Eles trabalham muito bem essa comunicação. Todos. Você, por exemplo, você vai comprar a Apple. Pronto. Você não compra a Apple. Você compra o que ela representa, o sentimento que você tem. Quando a Apple foi lançada, ela foi um fracasso de venda, porque falavam-se dos benefícios que tinha. Até um dia que eles começaram a falar o seguinte, pense diferente. Acabou, você comprava para se pensar diferente. E porque tu te identificavas como alguém que pensa diferente. É isso. Então, o arquétipo é isso. Então, o arquétipo meu de exploradora, e como você descobre o seu arquétipo? Relembrando da sua história. Criança, essência, daquilo que é importante para você, do seu desejo. Então, eu vivi uma vida desejando ser livre. E me aprisionei
todas as vezes me aprisionei. Quantas de nós, vou perguntar agora, quantas de nós vivemos prisões? De amizade, de casamento, de maternidade, De emprego. de emprego, caixinhas, papéis. Nós somos isso tudo, mas também somos muito mais do que isso. Porque primeiro, nós somos quem somos. Porque nós nascemos assim. Uhum. Mas ao caminhar, nós vamos absorvendo, a sociedade Vais-te moldando. vai te moldando, E exatamente. depois tu tens que fazer esse caminho de volta para ti. Exatamente. E aí, quando eu descobri esse movimento, eu trabalhei em várias empresas, como eu disse, grandes corporações. Uma delas foi a TIM Brasil. Quando foi para o Brasil, ele precisava trabalhar a comunicação com o Brasil, porque veio da Europa, era uma comunicação diferente. E depois eu fui para a Sadia, a mesma coisa. Aí a Sadia comprou, a Sadia são congelados, Ok. lasanha, aqueles nuggets. E ela comprou a Perdigão, que era uma concorrente, mas de classe A e B. E ela precisava ter uma comunicação para uma, comunicação para outra. E eu que ajudava, era gerente dessa área para fazer a comunicação. Foi ali que eu aprendi que as grandes empresas Já trabalhavam usavam essa os arquétipos, a linguagem. comunicação, a linguagem. Ok. Por quê? Por exemplo, por que o McDonald's não reclama do preço do Burger King? Porque cada um tem dentro da target. mente o seu target. E como que eles fazem isso? Eles utilizam símbolos para comunicação. É mais ou menos isso. Então, Ok. de uma forma simples, arquétipos são isso. Então, tu, a exploradora. E a exploradora veio de onde? Eu já estava no banco, na área financeira, na banca, e já estava no Citibank. Eu passei no Citibank há 11 anos. E, não, no mercado financeiro, perdão, 11 anos. Não, 14 anos, perdão. 11 anos no mercado no Citibank. E eu, no final de semana, eu e meu marido, a gente comprou uma Harley Davidson. E o que significa uma Harley? Não é uma moto. Não, é liberdade. É liberdade, ser é um estilo de arrojado. vida. E aí, eu colocava a jaqueta, e a Harley, ela anda mais devagar do que uma BMW, por exemplo. Mas eu não queria chegar rápido, eu queria curtir a jornada. E é isso, a liberdade que ela traz. Então, quando você percebe também que é o seu arquétipo, aquilo que você deseja, e às vezes você ainda não tem. Então, eu desejava. Então, quando a exploradora, eu pude ser a minha exploradora, porque os filhos cresceram, a minha filha vai fazer 30 anos agora, dia 12 de janeiro, agora, né? Rapidinho, já está na porta. E o meu filho 28. E a gente olhou um pro outro e falou assim, por que não? E eu falei, eu vou me dar essa oportunidade de viver algo que eu nunca vivi, que eu nunca imaginei viver. Quantas vezes a gente faz a primeira coisa, assim, a primeira vez de uma coisa que é difícil hoje? Você fala assim, vou fazer isso, vou comer isso pela primeira vez, vou experimentar. Isso é uma delícia. E foi prazeroso, sim. Foi dolorido, mas foi prazeroso. Por que foi dolorido? Não saber onde ia dormir. Porque eu queria saber, eu chegava assim, largar o controle. Largar o controle e saber o seguinte, por exemplo, tudo pode acontecer. Às vezes você não encontra água. Sabe o que eu descobri que é importante na vida? Água. Água. Essencial. Água. Única coisa que não pode faltar? Água. O resto, eu levei roupa que eu não usei. Lindo. E foi lindo mesmo. Foi o momento onde eu mais me conectei com quem eu sou. Mais trabalhei. Olha que interessante. Já existia a Rede Conexão? Já existia a Rede Conexão, porque eu criei a rede em 2018, cheguei em 2017. Em 2018 eu criei. E eu estava em 2022 fazendo o evento Conecta Summit. Porque assim, eu já fiz 47 eventos presenciais nesses 5 anos. Vão fazer 6 anos agora em março. Quantas mulheres estavam no primeiro? 23. Lindo. 23. Tiveram 1000 agora, né? 1.200. 1.200 agora, imagina. 23 mulheres, Inês. E eu jamais imaginei. Então, quando você pergunta assim, quando a gente estava aqui no offline, nós estávamos no offline conversando, eu nunca imaginei. Mas eu acreditei mesmo duvidando. Porque nós, mulheres, duvidamos até quando temos certeza. Sabe, quando você fala assim, tá tudo certo, eu tenho certeza disso. Mas lá no fundinho, há aquele medo no fundo, né? É bem uma dúvida, será que vai dar certo? E como é que tu crias esse projeto sem saber se vai dar certo para uma taurina?
Eu que já passei exatamente por tudo isso, é bom ter receber a tua história. Inês, eu acho que tinha que acontecer. Tinha que Foi ser. uma necessidade tua Foi. conectar com outras mulheres? Foi. Quando eu cheguei, eu sou uma pessoa de pessoas. Uhum. Eu amo, eu aprendo com as pessoas. E olha o que eu vou dizer, aprendo me decepcionando e aprendo em aprendizados com a inteligência de outras. E é muito bom, isso é um desejo que eu sempre busquei desde pequena. Eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de me interessar pela outra pessoa. Então, quando eu cheguei aqui, era inverno de 2017, e eu não conhecia ninguém. E eu já vinha com isso no coração do Brasil, porque no Brasil eu participava de comunidades, eu participava de grupos, por exemplo, eu fazia assim, olha, vai ter o lançamento da Mulher Maravilha, e eu passava o WhatsApp para 40 mulheres, e as 40 mulheres compravam, sem grupo, para cada uma. Sim, sim. Todas compravam e a gente enchia o cinema. Lindo. Todo mundo. E depois chegas a Portugal, que é um país super fechado comparado com o Brasil, e ficas tipo, ok, e agora? Aposto que foi assim, tipo aquela sensação de tipo, ok, e as pessoas aqui, como é que é? Mas olha que eu não tive, a princípio, isso. Não notaste essa diferença? Sim, anotei. Mas eu acho que também Portugal me fez compreender, me fez me acalmar. Uhum. Porque eu cheguei aqui, eu acho que todos os brasileiros chegam aqui muito nessa coisa do calma, não precisa ser assim. Isso também é muito bom. Uhum. Eu acho que para mim Portugal é a minha casa. Portugal é onde eu me encontrei. Exatamente, um dos motivos é esse. Mas eu percebi sim que não, mas ao mesmo tempo eu fui tão bem recebida. Eu fui bem acolhida. Então, eu acho que por isso também eu não senti tanto, porque eu sempre estive aberta e sempre encontrei de volta pessoas abertas também. Que Eu acho que a bom. gente dá para o mundo a energia e tem o retorno. Uhum. Eu tenho certeza disso hoje. A gente atrai aquilo que a gente É. a gente se coloca. Uhum. Então, quando eu decidi fazer esse encontro, o primeiro encontro, eu, na verdade, não sei se você sabe, mas eu sempre tive pavor de falar em público. Sempre Não, há tive bocado em pavor. off, a primeira coisa que eu disse foi: fogo, pá, Catarina, tenho tanto a aprender contigo, a tua comunicação. Sempre foste assim. E ela: não. Era tudo ao contrário, Tudo ao né? contrário, eu não conseguia falar. Eu conseguia falar assim, estar num grupo, numa mesa, almoço, a minha voz é a mais alta, tá? Da mesa. Eu sou aquela que, olha, vem, eu sou aquela animadora de festa. Mas falar em público, sobre um projeto, Claro, falar em público palestrar. traz o quê? Traz o julgamento, o olhar do outro. Você não é boa o suficiente. Você não está pronta. Quem é você na fila do pão para falar sobre? Exato. Mas primeiro eu tive que compreender isso dentro de mim para depois. Mas claro, você treino, técnica, não é só você. Você tem que se preparar, você tem que treinar, você tem que acreditar. Porque a primeira vez que eu fiz o evento e que eu tive que estar lá na frente. Para essas 23 mulheres. Para essas 23 o que é que aconteceu? Estavas tipo. um mês treinando. Ok. Cada palavra, cada momento, cada coisa. E mesmo assim, coração disparando. Mas foi. Eu não fiz com o microfone no primeiro, fiz só. Porque eram 23 e a sala pequena. E à medida que isso foi acontecendo, eu compreendi que o palco era o meu lugar. E aí eu revisitei aqui novamente, aí eu vou voltar naquilo que eu sempre bato. Revisitei a minha história. Eu lembro de uma festa, eu não sei se era um casamento ou um aniversário. Eu sei que no Brasil as festas eram em clubes recreativos. Sim. E sempre tinha um palco. E eu lembro que eu tinha, assim, uns 5 anos. E lá no Brasil era moda, na época, um body todo fosforescente, brilhoso, azul. Eu lembro direitinho. E uma sainha, tipo sainhas de bailarina, azul. Eu sempre quis ser bailarina. Meu pai e minha mãe nunca me colocaram, mas tudo bem. Eles não sabiam e tá tudo bem. Mas, ok. Fui subir. O que eu fui fazer? Subir ao palco. Claro. Eu lá sozinha, festa rolando, só de adultos, né? Poucas crianças, e eu lá, as crianças correndo, e eu lá dançando. De repente eu ouço um grito assim:
Não vou repetir as palavras em Uhum, concreto, mas eu ouvi, uhum, desce daí agora! Você tá pensando o quê? Senta, fecha a perna. Filha minha, uhum. não vai ser isso, não. E eu, tipo assim, o que que eu fiz de errado? Aí tu congelaste toda a tua essência. Dançar é errado. Porque Uhum. se eu dançar, eu vou ser algo que meu pai não quer que eu seja. Se eu dançar, eu vou ser rejeitada. Exatamente. E aí eu nunca mais dancei. Nunca mais subi a um palco. E aí eu revisitei minhas histórias e falei, por que que eu tenho tanto medo do palco? Se eu falo tão bem, se eu converso, se eu me comunico, se eu gosto de ensinar. E aí eu parei e me fiz duas perguntas. O que pode dar de errado? Pode dar certo. O que dá certo, ok. Mas o que pode dar de errado? O que pode dar errado é alguém não entender o que eu falo, porque ninguém nunca vai saber aquilo que está aqui. Claro. Eu sempre falo isso para as minhas alunas que eu dou a mentoria de palco. Eu falo, se você errar e esquecer, ninguém vai saber, só você. Porque só você sabe o que você tem para entregar. Uhum. E tem uma segunda coisa. Quando eu deixo de falar, ou quando a Inês deixa de falar, nós deixamos de abençoar o outro. Porque só nós conhecemos, o nosso conhecimento é só nosso. Uhum. Então, quando a gente deixa de passar para o outro, quando a gente deixa de falar, de ensinar, a gente deixa de abençoar alguém. E eu tenho certeza disso hoje. Porque todas as vezes que eu imaginei que eu fosse assim, parar, não vou parar, não aguento mais, não vai dar certo. Veio alguém dizer, Catarina, obrigada, Exatamente porque isso. aquela palavra ou aquela Aquele palestra tua, momento. aquele momento mudou É, uma coisa na minha vida. isso. Isso é incrível o que tu estás a dizer. Tantos de nós deixam de contribuir e de colocar a sua voz no mundo, seja escrevendo, seja falando, seja, enfim, por medo de não ser perfeito, por medo de falhar ou por medo de ser rejeitada ou rejeitado. E no fundo não é só a oportunidade de nós crescermos ou de nós estarmos no nosso lugar, ocupar o nosso lugar, mas é também o não permitir tocar a vida de alguém só com a nossa própria história, por exemplo. Perfeito. Não é? Ou Exatamente isso. com, enfim, o nosso serviço, o nosso dom. Tu tens uma frase que disseste aqui há bocado, que não me sai da cabeça, que é treine Até até ser ser você. você. É. E eu achei genial, porque por vezes é isso que é preciso. Nós temos que treinar para vencer as nossas próprias traumas, as nossas próprias crenças limitantes, para nos tornarmos quem nós viemos ser. A Inês faz esse trabalho maravilhosamente. Hum. Trazer essa essência dessa mulher, principalmente, porque a Inês trabalha muito mais com mulheres. Sim, sim, sim. E eu sei que nós, mulheres, e por que trabalhar com mulheres? Eu não sei se a Inês tem a mesma sensação que eu tenho, mas por que a escolha de mulheres? Porque é a minha história, é a nossa É história, isso. é a cura da nossa mulher, menina, criança. Não dá para ser de outra forma, porque eu acredito também que aquilo que nós fazemos e entregamos também nos é devolvido. Ou seja, quando eu estou a trabalhar, quando eu estou a transcender, eu também estou a transcender as minhas limitações. Então é recíproco, eu estou sempre a curar mais um pouquinho, estou sempre a caminhar mais um pouquinho na direção de mim. Se eu puder fazer, é isso que eu penso no meu trabalho, se eu puder fazer isso acompanhada, é bem mais fácil do que sozinha. Sozinha eu já percorri, já cansei de ser sozinha. Então eu sei que é isso que tu fazes e foi isso que tu fizeste com a Rede Conexão Mulher, que é este espaço livre, aberto, de empoderamento e que não é, ou seja, é empoderar mulheres para empreenderem, através de trazerem a sua voz para o mundo. É, eu digo que a mulher, ela nasce empreendedora. Porque tem Uhum, mulheres que falam assim, ah, mas eu não tenho um negócio. Eu falei assim, mas você empreende a vida. uhum, Você empreende seus filhos, você empreende sua casa, você empreende seu marido, você empreende na vida das amigas. Quando você senta para ouvi-la, para dar um conselho, quando você incentiva. uhum, Nós, mulheres, nascemos para empreender a vida. uhum, E é isso que eu vejo, porque nós, mulheres, quando nós estamos curadas, nós temos o poder de curar a nossa volta, dentro de casa, a nossa sociedade, amigos, e a gente só vai expandindo. Você pode perceber a sua casa quando você está bem.
Tudo ótimo. Quando Inês não está bem, acabou. A casa não é a mesma. Nós somos o centro da energia. E quando eu falo do empreender, por que nós nascemos empreendedores? Quer ver? Quando eu fui empreender com meu marido, eu vim do mercado corporativo. E aí, quando eu fui empreender com meu marido, ele falou, olha, aqui é a tabela financeira, a análise financeira, organização para o ano que vem. Aí eu olhei e falei, mas é igual a casa. A organização, por exemplo, para comprar um material novo para a empresa. Você já faz um planejamento para, por exemplo, você vai ano que vem comprar um carro, comprar uma casa. Você já faz um planejamento. Você já... gerenciamento de crise. Quer coisa melhor do que filhos, maridos? Gerenciamento de crise. Não é isso? Então, e quer ver só uma outra coisa que, para ser empreendedora, você... E nós, isso é fato. Você pode não saber cozinhar, mas você vai dizer o que você vai ter que fazer, ou alguém vai ter que fazer todo dia para o almoço e para a janta. Tem criatividade maior do que isso? Pensar todo dia lá. A criatividade de pensar, o que vou fazer para o jantar hoje? É isso, nós já somos criativas, nós já organizamos, nós já resolvemos. Isso que a empresa faz, é isso que nós viemos ao mundo para fazer. Então, por isso que eu decidi também trabalhar com mulheres. E, para mim, é muito claro de que a mulher, ela veio ao mundo para fazer a diferença, para mudar, para deixar, para nutrir e para apoiar uma outra. Sem dúvida. Diferente do que... E eu fui essa mulher. Eu batia no peito e dizia assim, eu só trabalhava com homens, eu não trabalho com mulher. Não, eu não gosto de trabalhar em equipe de mulher. Equipa com mulher não é comigo. Eu fui essa mulher. Eu fui a mulher que falava tudo que eu ouvia. Eu não parava para olhar, para analisar, para me ver, para ver quem eu era na vida das outras pessoas. Então, acho que é muito por isso também, esse movimento. E por isso é que a tua comunidade cresceu tão rápido e de forma tão exponencial. E hoje em dia tu tens uma rede, eu vejo, tipo, eu vou-te acompanhando e eu vejo que tu fazes encontros pela Europa inteira. Nós vamos para Paris. Para Paris, para Luxemburgo. E tu vais, tipo assim, tipo Mulher-Aranha, conectando outras mulheres. No fundo, tu chegas lá, fazes a magia e a magia depois acontece entre elas. Entre elas. Eu fui para o Brasil e fiz um evento com 12 mulheres só. Não deu para fazer para mais pessoas. E foi tão lindo, porque foi rápido. Eu só tinha um dia. Às vezes também é bom ter um grupinho assim mais cozy. Eu só tinha um dia. Então não dava para fazer um evento. Porque eu fui para o Rio, depois fui para a família, depois fui para Florianópolis. E aí não dava para fazer. Mas aquele movimento já aumentou, já expandiu. E hoje a rede, todo mundo até pergunta assim, como é que eu faço parte? Era isso que eu te ia dizer. E eu senti uma necessidade muito grande de ter um local. E hoje nós temos um app, uma aplicação. Tu falaste nisso lá no evento. No evento, uma aplicação. E essa aplicação, você pode falar do seu trabalho, você pode se conectar com outra mulher, você pode marcar um café, ou virtual ou presencial, você pode divulgar o seu negócio, você pode pedir apoio lá dentro. E lá eu coloco mensagens diariamente eu coloco uma mensagem ou de vídeo ou de áudio, para que você pense em algo sobre esse momento de vida, algo sobre empreender. Nós vamos ter aula dentro desse app, mas o objetivo desse app é ser uma comunidade, ou seja, para se conectar. Nós podemos... Qual é o nome da aplicação? É Rede Conexão Mulher. Ok. E nós podemos entrar gratuitamente? Gratuitamente. Você vai lá no nosso... E depois vais tendo várias formas de estar dentro da rede, né? Exatamente. Comprando os serviços, enfim. Ou você quer estar na revista, ou você quer estar nos eventos. Mas você vai, sabe aonde? Vai no nosso Instagram. E lá você vai olhar app e você baixa o app. Tô indo agora. Aproveita. Vai, e tem várias opções. Tem a gratuita, que você vê os membros, você assiste nossos podcasts. Falando nisso, você está convidada
para o nosso podcast. Oh, obrigada, obrigada. E não só isso, nós super simples. Super simples, super simples. E se você quiser se tornar membro, e aí são o quê? 9 euros por mês. E por que nós queremos colocar como membros? Para que seja cada vez mais restrito, para que você consiga. Porque assim, é o grande, Claro. depois vai para o menor, para quê? O que está acontecendo com o Instagram? O algoritmo não está entregando para todo mundo. Entrega para 10% da sua audiência. E lá não. Lá você vai entregar para todo mundo. Você pode fazer postagem, você pode falar, você pode conversar, você pode falar do seu negócio. E estás num meio privilegiado, porque estás no meio de outras empreendedoras, é bom para criar parcerias, conexões, partilhar sobre as dores do negócio. E lá nós temos vários movimentos, vários grupos também de afinidade. Por exemplo, você é uma profissional da área de eventos, tem o grupo de eventos. Você é uma profissional na área de marketing, tem o grupo de marketing. Você é uma advogada, e aí você quer uma advogada. Você vai lá no grupo e fala. É brutal. É brutal. É brutal. É brutal. Então já fica aí a dica, é só baixar a aplicação, vão lá no Instagram, Rede Conexão Mulher, baixem a aplicação e depois escolhem como é que vocês querem estar. Agora, eu acho brutal porque muitas vezes muita gente não avança porque diz assim, mas eu não tenho com quem falar, eu não sei como começar. Então é uma forma de estar conectada com outras mulheres que estão no mesmo caminho, algumas já conseguiram, outras estão na mesma busca. E essa coisa de caminharmos sozinhos já foi. Porque lá você vai encontrar quem está no mesmo time que você. Exatamente isso, de você não saber o que fazer. E outras que já estão para falar assim, olha, eu fiz isso. Por isso que eu digo que a nossa história, e por muitas vezes a gente não fala dela. Porque às vezes dói e tá tudo bem. Eu falei aqui. Ou então achas que a tua história não tem nada de especial, não tem nada a acrescentar ao mundo. Você sabe que eu já ouvi isso. As minhas autoras, uma delas chegou assim, mas eu não tenho nada pra falar. E eu falei, como assim? Aí eu comecei a falar, você fez isso, você é uma mulher assim, 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 assim. E depois que ela lançou o livro, o filho dela chegou pra ela e falou, mãe, eu tenho tanto orgulho de você. E é isso. E é isso. A vida pra isso, pra gente poder... como eu falei, eu vim de... Você fala assim, é uma história triste. Eu não digo que é uma história, eu acho que é uma história, a minha história. Eu só estou aqui... Por causa dela. Por conta dela. Eu só sou quem eu sou porque eu passei. E todas nós, Inês, e todas as que estão ouvindo e nos assistindo, todas nós, cada momento, bom ou ruim. Como eu falei, eu hoje brinco, né, que eu falo assim, eu traumatizei os meus filhos para as psicólogas terem como pagar a conta. Eu faço uma brincadeira com isso hoje, mas é verdade. E detalhe, por mais que eu tivesse sido a melhor mãe do mundo, não existe, você não consegue. Claro. Aliás, eu tenho uma grande amiga minha, Maria, que é consteladora, e ela fala, os pais, também, uma das funções dos pais é traumatizar os filhos. Claro que isto pode parecer forte, mas numa perspectiva mais fazendo zoom out, os pais são esse portal que vai tocar nos pontos para que os filhos trabalhem os seus próprios temas, não é? Isto dito assim fora de contexto fica tipo, mas dentro do contexto sistémico, que é de onde ela vem, a Maria Gurjão, estou a falar de ti. Ai, maravilhosa! Dentro do contexto sistémico é isto, não é? Muitas vezes os pais têm esse papel de despertar dor para que os filhos também se transcendam e também busquem a sua cura e também vão fazer o seu caminho. Sim. E a aprendizagem é sempre pelo amor ou pela dor, mas as duas coisas fazem parte. Eu concordo, é verdade. Às vezes, como pais, nós sentimos-nos muitas vezes culpados de não termos feito tudo bem. Mas a ideia também não é essa, não é? Porque os filhos também vêm com um plano para eles próprios, não é? Também vêm com coisas para atravessar. Então, olha, quando eu tive essa conversa com essa minha amiga, trouxe-me muita paz também um pouquinho. Não é desresponsabilizar-nos, obviamente, mas traz um pouquinho de paz àquelas coisas que nós dizemos, sinto-me tão culpada por não ter estado lá naquele dia, ou por ele ter ficado a chorar e ele não ter abraçado naquele momento, ou whatever. E às vezes penso nisto, tipo, ok, também faz
parte de alguma forma. Não é? Nada vai ser perfeito o tempo todo, então... Eu não sei se a Inês estava no início, quando eu conto o porquê. Eu acordo todos os dias e não desisto do meu projeto, do sonho da Rede Conexão. E foi um momento com a minha filha, que vai fazer 30 anos. Eu trabalhava muito, lembra que eu comentei? E ela ia dançar no sábado. Ela ia dançar na verdade, ela ia dançar não, ela foi Ia fazer dançar. uma apresentação. Uma apresentação, isso. De fada. E aí eu e minha mãe, a gente buscou a roupinha, aquela roupinha de fada, aquela coisinha da fada, né? Toda linda ela. E ela foi dançar. E quando eu cheguei na festa, ela veio me abraçar. Ela me abraçou, ela me apertou, mamãe, 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 você viu? E a gente treinava durante a semana, os dias, a gente dava aqueles coisinhas, ela mostrava os passinhos e tal. E ela, mamãe, você viu? Eu não errei nada. E eu acertei todos os passinhos e ela feliz e eu chorando. E eu chorava e ela, mamãe, por que você tá chorando? Eu falei, porque você tá linda, minha filha. Mas não, eu cheguei atrasada. Eu não vi a minha filha dançar. E todos os dias eu acordo para que aquela mãe, aquela mulher, nunca mais perca a apresentação da filha. Hoje, eu quero que essas mulheres, elas entendam que elas podem. Elas podem ter a liberdade de fazer o que elas quiserem. Até de errar. Como eu errei. E que tá tudo bem. Porque eu errei e não estava. Porque essa é a minha história. Era o que eu podia dar. E agora essa história levou-te a ensinar ou a passar esse testemunho para que outras mulheres tenham liberdade e possam assistir a todos os momentozinhos com os seus filhos. Todos os momentos, quem diz com os filhos diz, sei lá, as coisas importantes da vida, né? Escolher tudo, todo momento. Escolher estar, escolher viajar, escolher poder. Eu sempre digo que a liberdade é o poder de escolha. É você poder escolher. Porque quando eu decidi casar aos 17, eu achava que eu podia escolher. E que tá tudo bem. Eu não. Eu me aprisionei em um casamento com um homem violento, que é o pai dos meus filhos. Eu fiquei casada há 12 anos. E durante os 5 primeiros anos eu tive uma, tanto física quanto psicológica. E chegou um ponto que eu fui para a delegacia e nós nos separamos. Eu retornei porque era um vício emocional meu, e hoje eu sei disso, tanto que quando eu comecei a entender, eu entendi que a culpa não é do outro, nem minha, mas eu deixava, porque a gente só vive aquilo que a gente deixa, que a gente permite e que a gente suporta. Então eu permiti, eu quis. Aí você fala, ai, Catarina, é forte, porque o algoz, sim, ele é o algoz, mas eu permiti, porque naquele momento eu também me alimentava daquele vício emocional. E hoje eu tenho clareza disso. Então, quando eu falo isso também, e aí a gente fala daquilo que, cada vez que a gente fala, a gente se cura. E hoje, para mim, falar disso, falar, por exemplo, que eu não fui a mãe que todo mundo acha maravilhosa, que não fui. Hoje eu sou, não sei. Hoje eu sou, outro dia meu filho falou alguma coisa, eu falei assim, eu sou a mãe possível. Eu só posso ser essa. Até depois da sua morte. Acabou. Como os meus pais. Eu saí do Brasil essa última vez, eu abracei meu pai no aeroporto. Falei, pai, eu quero agradecer. Você teve seus sonhos. Eu te deixo com tudo aquilo que é teu. Eu vou embora só com o que é meu, mas eu quero que você saiba que parte de quem eu sou foi olhando para você, te admirando, me decepcionando, ficando chateada, frustrada, mas eu sou parte. Só que eu deixo você agora e vou embora só com o que é meu. Porque também tem isso, nós carregamos, às vezes, nós não nos permitimos viver porque carregamos o que não é nosso. E o meu vício emocional era algo que vinha da minha ancestralidade. De mulheres fortes da minha família que se deixavam submeter. Exatamente. Que forte, e que eu sabia que a tua história, eu não conhecia
grande parte do que tu partilhaste hoje aqui connosco, mas só podia ser, não é? Porque quem leva para a frente um projeto como tu tens levado, certamente tem uma história. E hoje foi essa minha oportunidade também de conhecer-te melhor e de te dar a conhecer melhor também esta comunidade. E eu acho que tu já achava isso e já sentia isso, mas agora eu percebi porquê. Que tu és um exemplo, né, de alguém que fez o seu caminho, tu falas dos teus erros, dos teus acertos com a mesma naturalidade e isso tem muito valor para mim, sabes? Acho que é nesse sentido que realmente tu és um exemplo de alguém que assume os seus erros, mas vamos embora para a frente e Como adulta. como adulta. Porque Então, quando a gente fica, ah, porque o meu pai poderia ter feito, ah, porque minha mãe poderia ter feito, ah, porque eu tive um marido abusador e sofri agressões e isso, e aí depois não fiz isso, aí não fiz aquilo, aí, ok, mas o que eu posso fazer hoje? uhum, Por mim. uhum, E não esperar do outro, uhum, esperar pra você. E uma coisa que eu hoje defendo claramente, quando eu sou pra mim, eu sou uma melhor mãe. Porque eu antes não era porque não era pra mim. Eu não me amava. uhum. Eu não acreditava em mim. Então é possível sim. Se você tá aí pensando que não é possível sim. Mesmo duvidando. Porque eu também acordo duvidando. Mas eu vou lá duvidando mesmo e faço. Uhum. É exatamente essa a diferença. Ai, meu Deus, tanta coisa que a gente pode aprender com ela. E não, e nós nem precisávamos de mais um episódio para dizer as montes de coisas que tu fazes, a mentora que tu és, o que tu ensinas as mulheres a serem, a estarem no palco, a assumirem o palco das suas vidas. Então, vou deixar essa nota sublinhada, conheçam melhor a Catarina, tudo o que ela faz, as mentorias que ela dá, os eventos, comecem entrando nesta rede e vão por aí fora, porque vão encontrar um lugar seguro e uma mulher que é um exemplo de uma mulher real, com luz, com sombra e com um testemunho incrível, que tem para nos dar, assim, que deixa uma semente, assim, de coragem, tipo, se tu consegues, eu também tenho essa força dentro de mim. E é isso que tu és na vida das mulheres e por isso é que tu és a grande mentora desta rede, que só cresce e que eu torço para que continue a crescer, porque é isso. Não há outro caminho se não sermos uma rede Com de certeza. entreajuda. Então, Muito obrigada, Inês. gratidão, Catarina. Foi Gratidão. super linda esta conversa. És uma mulher incrível. Muito feliz de estares aqui entre nós, em Portugal, e de também seres esta conexão do Brasil e de Portugal, de mulheres brasileiras, de mulheres portuguesas, de mulheres se conectarem e se ajudarem a crescer. Gratidão. Eu que agradeço, obrigada. És linda. E você é a luz. Obrigada mesmo. Bom, terminamos assim, emocionadas. Despeço-me assim com um até já. Estou assim a processar muita coisa. Revi-me muita coisa na história da Catarina. E tenho a certeza que vocês também, porque somos todas mulheres, né? Com luz, com sombra. E que bom que podemos fazer este caminho juntas. E por isso hoje termino a agradecer-vos a vocês por ouvirem, por fazerem parte desta comunidade, por partilharem os episódios também com outras pessoas. Obrigada também por essa rede que nós somos e até para a semana.